Vamos falar sobre um assunto que eu acho que interessa mais para os homens. Eu não conheço, pelo menos, muita mulher que ronca, né? A minha mulher, pelo menos, não ronca. Hã? Ou que reclama, né? Não, para as mulheres também, então, que reclamam. Bem lembrado, Thiago. Nós vamos agora conversar sobre o ronco com o nosso otorrinolaringologista, o convidado de agora, Ricardo Dolci, que está aqui junto com a gente. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Olha, ô Ricardo, você tem muitas reclamações de mulheres, que nem o Thiago estava falando ali, que dos maridos que roncam. Hoje é o que a gente comenta no consultório, né? Hoje uma das principais procuras de um otorrinolaringologista é pela queixa de ronco. É impressionante como cada vez mais está aumentando essa procura, né? E hoje realmente é uma das principais queixas do paciente procurar o otorrino. Agora, uma pergunta que assim todo mundo quer saber. Roncar é algo normal? Não é algo normal, isso é importante a gente frisar. Primeira coisa, a gente precisa dividir o ronco da apneia. Tá. Apesar de muitas vezes eles estarem associados, eles estarem juntos, não é a mesma coisa. O ronco é o barulho que a gente realiza. Já a apneia é quando a gente tem uma parada cardiorrespiratória, a gente chega a parar de respirar e aí ocasiona o que a gente fala da apneia. Então são algo diferentes, geralmente eles estão associados. Quando que eu posso diferenciar uma pessoa que ronca de verdade, assim, ronca mesmo, daquela pessoa que tem, por exemplo, aquele ronco de cansaço, que a gente vê, a pessoa normalmente não ronca, mas em alguns casos bem esporádicos, você ouve um barulhinho lá não muito alto. Isso é muito comum, né? Então o paciente chega no consultório, sempre muito frequente, né? Trazido pela esposa, pelo acompanhante. Sempre a mulher que Exato, ele nunca acha que está com problema, né? Uhum. Então ele chega, a acompanhante chega referindo, ou o cônjuge chega referindo, que ele está roncando, que ele está tendo paradas à noite, que o acompanhante começa a perceber ter essas paradas à noite, né? Tá. Então ela é uma queixa muito comum. Então a gente tem que diferenciar quando é esporádico de quando é algo mais corriqueiro do dia a dia. Então quando um paciente que às vezes ingere alguma bebida alcoólica, uma taça de vinho, uma cerveja, ocasiona um relaxamento muscular e aí facilita os roncos. Um paciente que ele já é roncador mesmo, independente de qualquer exercício, está cansado ou não, toda noite ele vai roncar. Então isso é extremamente importante e tem que ser realizados exames para averiguar isso. Vamos fazer uma pergunta bomba aqui para o nosso convidado. Quem ronca mais, hein? Os homens ou as mulheres? Isso com certeza são os homens, né? São os homens. O que a gente mais vê é uma ocorrência muito maior numa faixa etária média, né, por volta dos 50 anos, em pacientes do sexo masculino que estão um pouco acima do peso. Infelizmente, o peso está diretamente relacionado com esse problema. Tá. No caso, o peso, ele é um fator preponderante? Preponderante. É impressionante. O paciente refere, uma das primeiras perguntas que a gente faz, quanto o senhor está pesando? Nos últimos tempos ganhou muito peso, porque está diretamente relacionado. Fala, doutor, nesse ano eu ganhei 10 quilos. Provavelmente ele pode estar relacionado com isso aí. A partir do momento que perde o peso, pode ocasionar uma melhora do quadro. Nós falamos aqui de homens e mulheres. E crianças roncam? Crianças também. Infelizmente, é muito comum. É diferente, né, a fisiopatologia que a gente fala, mas é algo extremamente corriqueiro. E essas crianças, quando roncam, a mãe traz e fala, doutor, parece o meu marido, é impressionante. Então, realmente, infelizmente, é algo comum. E no caso das crianças, elas têm as mesmas razões para roncar do que os adultos ou não? O mais comum nas crianças é a hipertrofia adenoamidaliana e rinite. As hipertrofias adenoamidalianas são o mais comum, que é uma alteração anatômica. Então, isso precisa fazer um exame físico, né? A gente examinar o paciente para poder estar fazendo esse diagnóstico. Quem ronca tem apneia e quem tem apneia ronca ou não é relacionado? Uma coisa geralmente com outra? não precisa estar relacionado, apesar do paciente que tem apneia, geralmente o ronco está relacionado. Existe uma entidade que a gente chama de roncador primário. O que é? É o paciente que ele só tem ronco, ele não tem apneia. Quer dizer, então, não necessariamente estão coligados os Não dois. necessariamente estão ligados, porém quem tem apneia geralmente tem o ronco. Isso é bem comum mesmo. Doutor Ricardo, no caso, por exemplo, das pessoas que roncam, elas podem ter outros problemas de saúde que o ronco seria, vamos dizer assim, um aviso?
Com certeza, Fábio. Acho que essa é uma pergunta mais importante. Antigamente, o que a gente chama de síndrome da apneia obstrutiva do sono é uma doença relativamente nova. Na década de 90, mais ou menos, começou a se investigar mais sobre isso. E antigamente, aquilo que eu falei, a esposa chegava, o cônjuge levava o marido ao consultório, referindo que estava roncando e não estava mais conseguindo dormir no mesmo quarto, eles estavam em quartos separados. Então, era uma causa social. Então, devido às brincadeiras à parte, era uma coisa que você conseguia contornar. Hoje, sabe-se, com mais estudos, que a apneia do sono, ela ocasiona aumento da pressão arterial e aumento do risco de AVC, que é o que a gente chama de derrame. Então, precisa ser tratado. Não é algo só social hoje em dia. É extremamente complicado e necessita de um tratamento o quanto antes. É engraçado, né? Porque a gente vê na sociedade já há muito tempo isso. Exato. A brincadeira tanto com o alcoólatra, que é o famoso bêbado, que está sempre tombando, é motivo de piada. Tem personagens, né, humorísticos, clássicos, que são relacionados a isso. E a mesma coisa com quem ronca, não é? Exatamente. Quer dizer, nunca se relaciona isso a uma doença, né? Exatamente. É uma questão mais de brincadeira, às vezes você está até entre amigos, né? Dorme, aí ronca, fica aquela brincadeira, uma casa na praia. Exatamente. Mas a gente tem que saber que por trás disso pode estar ocasionando, não são todos os casos, tá? Mas pode ocasionar aumento da pressão arterial e aumento do risco de AVC. E o ronco é um problema crônico? O ronco, existem muitas teorias, ainda está se estudando muito sobre isso, né? Então, acredita-se que o paciente que quando ele fica mais tempo como roncador, que a gente fala, a chance de perpetuar isso é maior. Porém, é possível ser tratado, é possível melhorar, é possível abolir completamente os roncos. É possível isso? É possível. Mesmo que uma pessoa ronque há muito tempo? É possível. Primeira coisa que a gente sempre fala no consultório do paciente é que a gente precisa da ajuda dele. Não adianta o médico querer tratar o paciente. Tá. Só. Se o paciente não tiver vontade de querer melhorar, de ver isso como um problema que pode ocasionar para ele no futuro maiores problemas, complicações, a gente não consegue sozinho. Então, a perda de peso é extremamente importante, o paciente precisa fazer uma dieta extremamente restrita, tem que realizar exames. O principal exame é o que a gente chama de polissonografia. É um exame que o paciente vai a um local, hoje pode ser realizado em casa também, mas o mais comum é realizar num hospital ou numa clínica. Ele dorme no local com diversos aparelhos para a gente poder analisar. É o que eu sempre falo para o paciente, a gente vai analisar o seu sono, para a gente ver se você tem apneia, se você só tem ronco, se você às vezes mexe as pernas, que pode acontecer também durante a noite. Então a gente precisa ver como é que está sendo esse sono do paciente. E através da polissonografia a gente faz esse estudo bem detalhado. Engraçado que quem ronca tem um sono mais profundo, né? Ele acha que tem um sono mais profundo, mas é exatamente o contrário. É o contrário? É o contrário. E por que ele não acorda com o ronco? Ele não percebe. Ah, ele não percebe? Por isso que quem leva o paciente é o cônjuge, é a esposa, é o esposo. Porque para ele não tem nada. Ele não percebe, ele fala para você que não ronca, porque ele não percebe isso aí. Agora, quais são as principais clínicas? O que a gente percebe nesses pacientes? O paciente acorda cansado, mal-humorado, aumento da irritabilidade, alteração da parte cognitiva, que é a memorização fica diminuída, o paciente fica muito esquecido. Então, ele quer dormir toda hora, ele para, onde ele para, ele encosta e dorme, né? Eles têm personagens clássicos também sobre isso. Então, isso é típico de um paciente que tem uma síndrome da apneia obstrutiva do sono, que a gente chama de SARTS, que é muito comum. Eu queria falar um pouco do entorno da pessoa que ronca. Por exemplo, travesseiro, colchão. Esse tipo de elemento, ou a posição de dormir, muitas vezes, pode contribuir para o ronco ou não necessariamente? Isso daí é apenas um mito. Perfeito. Então, assim, relacionado com o travesseiro, com o colchão do paciente, ele não vai ocasionar ronco. Ele vai ocasionar uma noite mal dormida. Então, a primeira coisa que o paciente chega no consultório e começa a falar: doutor, eu fico muito cansado, eu já acordo e acho que não dormi nada à noite, eu já acordo cansado. Então, a gente precisa perguntar: quantas horas você dorme por noite? Está dormindo bem? Porque o normal que a gente pede é de 7 a 8 horas. Tem paciente que fala que dorme 4 horas,
causa de trabalho excessivo, estudos. Então, esse paciente já vai apresentar essas queixas que a gente comentou, né? Agora, o que pode ocasionar é o decúbito, é a posição que o paciente dorme. Então, isso tem relação, que até a principal posição é de supino. Não é todo mundo que tem isso, mas essa posição, às vezes, pode piorar uma apneia. E isso, pelo estudo da polissonografia, a gente consegue ver. Se o paciente ficar mais na posição de supino, que a gente fala, com a barriga para cima, ele pode ter mais ronco. E aí existe o que a gente chama de uma terapia, que é um tratamento, e te manda colocar umas bolinhas de tênis no pijama do paciente. Toda vez que ele ficar na posição ruim, ele vai mudar e vai alterar o decúbito dele, diminuindo os roncos. Uma bola de tênis? Põe costura para realmente ficar uma posição desconfortável. Uma bola de tênis, o cara não consegue ficar deitado nem a pau. Eu acho, né? Mas o colchão não pode ser mole, né? Tem que ser um colchãozinho um pouco mais duro para ele sentir realmente. Olha, tenho um grande... Aliás, eu conheço várias pessoas que roncam, né? Mas tem um grande amigo meu que ele participou do seminário comigo. Hoje não, ele mora lá no Nordeste e ele roncava muito. Então, a primeira noite que nós dormimos, quer dizer, ele dormiu, né? Porque eu não dormi absolutamente nada. Ele parecia uma britadeira. E eu gravei em áudio, naquela época não tinha celular muito potente, né? Então, eu gravei em áudio e mostrei para ele no dia seguinte. Sabe o que ele falou, doutor? Ele falou, não fui eu que ronquei. É muito comum isso. É comum. É extremamente ele comum. Não sabe que é ele roncando. Ele não sabe. Tanto que a gente tem até... Por isso que eu falo assim, não sou eu que estou falando. Vamos pedir o exame, a polissonografia, a gente vai avaliar. O exame vai dizer. Porque o paciente, como ele não percebe nada e não sente nada, ele acha que está tudo certo. Tirando a queixa de cansaço diurno excessivo, que a gente fala, que ele tem, ele acha que está tudo certo. Então, aí é muito comum os pacientes... o cônjuge gravar e levar para a gente e falar, dá uma olhada aqui, doutor. Olha só ele lá, né? Assim. Eu não durmo à noite. Orides, um abraço carinhoso para você, Orides, meu querido amigo. E esposa são gente boa demais. Legal. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos lá. Vamos lá. A Neia de Petrolina, Pernambuco, pergunta o seguinte, todas as pessoas que sofrem com ronco precisam usar o aparelho CPAP, é isso mesmo? Isso. Ou realizar algum tipo de cirurgia? Isso. Então, esse aparelho é o que a gente chama do CPAP, que é um aparelho que joga uma pressão contínua para dentro da boca, né, quando a gente está dormindo. Então, aí a gente vai entrar nos tratamentos. Existem alguns tipos de tratamento, entre eles cirurgia, pode colocar esse CPAP, que foi essa a pergunta da nossa ouvinte, ou o que a gente chama de aparelho intraoral. Tá. Cada caso é específico, então tem que ser avaliado, o otorrino precisa ver para fazer o diagnóstico, para ele estar podendo ver qual o melhor tratamento. Não são todos os casos que vão resolver cirurgicamente, isso é importante frisar. Quando muito bem indicado, tem uma melhora importante do quadro. Muito bem. Fabiano Moreira, de Cachoeira do Campo, Minas Gerais, pergunta o seguinte, doutor, alergias respiratórias também podem fazer uma pessoa roncar? Podem fazer. Lógico que numa menor volume, vamos dizer assim, uma quantidade menor, mas pode sim. Então, é aí que a gente entra nas alterações anatômicas que a gente conversou, que pode resultar em cirurgia. Paciente que tem um desvio do septo nasal, paciente que tem um quadro alérgico, paciente que tem polipose. Então, são alterações anatômicas. A Fábia de Evaldo Oeste, Santa Catarina, ela pergunta o seguinte, doutor Ricardo, os dilatadores nasais, essa é uma pergunta até para uma pessoa da minha família, os dilatadores nasais vendidos nas farmácias realmente ajudam a parar de roncar? Excelente pergunta, é algo que chega diariamente no consultório, os pacientes referindo, doutor, estou usando dilatador e não estou tendo resultado. Os dilatadores nasais são muito bons quando muito bem indicados. Aqueles que você põe por fora, não é isso? Que grudam e abrem. É como se fosse um adesivo, que tem um aramezinho, quando a gente, com uma cola, a gente coloca na região da cartilagem do nariz. E ele abre. Exatamente, ele faz, as cartilagens vão estar mais fechadas, vai fazer um movimento de abertura. Então vai aumentar essa respiração, vai melhorar o fluxo nasal. Porém, a indicação é muito clara, insuficiência de válvula nasal. Se o paciente não tem insuficiência de válvula nasal, não tem indicação. Ou seja, não para de roncar. Não para de roncar. Tá. O Carlos Ruiz pergunta o seguinte, doutor, alguns sites prometem curar o ronco com alguns exercícios faciais. Esse tipo de tratamento realmente funciona?
Muito boa pergunta também, o pessoal está afiado hoje. Tá. Isso é muito interessante. Existem alguns trabalhos que referem que uma melhora, de novo, a gente precisa estar avaliando o paciente, precisa estar fazendo um exame físico completo para estar realizando a indicação. Quando bem indicado, tem uma melhora. Então, através da ajuda de uma fonoterapeuta, o paciente realiza exercícios faciais e principalmente da região da língua que vão ocasionar uma rigidez, vão fazer uma hipertrofia dessa região, podendo ocasionar uma melhora do quadro. Então, tem alguns trabalhos que mostram uma melhora do quadro quando bem indicado. O Eduardo do Jardim da Saúde, lá em Alagoas, está perguntando o seguinte: se eu ronco demais, qual especialista eu devo consultar para me informar melhor e fazer um acompanhamento médico? Ótimo. Hoje existe a medicina do sono, ela tem diversas áreas, é muito abrangente, porém a primeira avaliação deve ser feita com o otorrinolaringologista e a partir daí a gente pode começar outras avaliações com neurologista, com pneumologista, com psiquiatra, mas nesses casos de ronco exclusivo, o otorrino é o mais indicado e caso ele veja que tem a indicação de um outro colega, ele vai encaminhar. Uma pergunta que também é recorrente aqui, tem muitas pessoas fazendo essa pergunta, a respeito, por exemplo, daquelas pessoas que dormem de bruços, né? Alguns dizem que evita o ronco, outras dizem aqui que não, o meu marido ronca mais quando está de bruços. Tem alguma relação? Não, foi o que a gente conversou, né? Geralmente com a barriga para cima pode piorar, tá? Então aí a gente precisa fazer o exame. Só fica o barulho mais alto. Exato. Quando a barriga está para cima, ou aumenta o número de apneias, que são as paradas, né? Tá. Que a gente referiu, que é o mais grave, que é o que mais preocupa. Então, para isso, a gente, quando faz a polissonografia, ela consegue calcular, ela avalia qual posição você ficou durante cada minuto do exame. E ao final ela vai te falar qual posição você mais ficou, qual posição que você roncou mais, qual posição que você teve mais apneia. Então, é um estudo bem completo para a gente estar avaliando isso. Doutor Ricardo Dolci, muito obrigado pela sua presença nessa noite aqui no Tribuna. Muito obrigado.